depois. Vou cantar então para recolher as ofertas. Queria cantar igual o pastor Júlio, o pastor Alex. Falta a voz. Quero agradecer ao pastor Alex, a pastora Dona, pelo convite. Aqueles amigos que têm nessa casa, a pastora Alex, a sua esposa, o pastor João, a pastora Jéssica e outros amigos. Agradeço imensamente por poder hoje compartilhar um pouquinho da nossa experiência. Pastor Romeu, Deus abençoe, meu amado, Gabriel. Agradeço a Deus por ter essa oportunidade de estar aqui com vocês e creio piamente que Deus irá falar com você. Tem uma palavra no teu coração. E a verdade é que quando nós aprendemos a palavra de Deus e a praticamos, a gente começa a viver na nossa vida experiência, começa a avançar de maneira que o céu nos surpreende. E creio que o Senhor te trouxe aqui para fazer você entender essa palavra, viver a experiência. O Senhor manda te dizer que a sua vida não será a mesma. Você tem que Deus marcou um ponto com você nessa noite? Vamos à leitura da palavra. Estamos irmãos com a paz do Senhor? Amém. Agradeço o carinho dos pastores dessa casa, são nossos amigos. Louvo o Senhor por esse ministério que nos abraça, pastora Lésia, pastora Martilé, pastora Bruna. Eu estou muito feliz porque o Senhor marcou esse encontro nesta noite, amém? Amém. Quantos estão alegres nesta noite? Aleluia. Quantos creem que o Senhor vai renovar alianças aqui nessa noite? Vai restaurar famílias aqui nesta noite. Porque onde o Senhor chega, alguma coisa acontece. Não tem como o Senhor chegar e a casa continuar a mesma coisa. E nós vamos aqui com uma palavra profética, declarar neste lugar, que a sua casa, a partir de hoje, não será mais a mesma. Eu vou repetir. Nós vamos aqui, com boca de Deus neste lugar, para profetizar que a sua casa, a partir de hoje, não será mais a mesma. Oh, aleluia! E eu creio nas bem-aventuranças sobre o seu lar, sobre a sua casa, sobre o seu filho, sobre a sua descendência, em nome de Jesus. Vamos pegar na palavra? Quem trouxe a sua Bíblia? Vamos abrir Salmos. Aleluia. Salmo 128. Que diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e tudo te irá bem. A tua mulher será como videira frutífera aos lados da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Assim será abençoado o homem que tem ao Senhor. Amém? Amém. Quantos têm ao Senhor nesta noite aqui? Quantos têm ao Senhor nesta noite? Oh, aleluia. Quando nós falamos de salmo, antes dos degraus, fala de bem-aventurança, de um lar feliz, da felicidade, de uma família em Deus. Mas eu entendo, para mim alcançar esse salmo, essa felicidade no lar, eu preciso obedecer a esta palavra. Porque diferente é ouvir a palavra de Deus e eu praticar a palavra de Deus. Chegamos aqui, ouvimos o pastor ministrar, o reitor ministrar a palavra, e eu saio daqui e eu não pratico a palavra de Deus. Então não tem como esse salmo se cumprir na sua vida. E nesta noite o Senhor nos trouxe aqui como fonte, oh, aleluia, como fonte para jorrar água viva sobre a sua casa. O Senhor galardoador daqueles que o buscam.
E se você está aqui, porque você veio buscar a presença dele. E eu creio que o Senhor irá fazer coisas novas neste lugar. Amém? Glória a Deus. Ela está falando sobre ser temente. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então, quando eu sou temente a Deus, eu vou lembrar de Mateus 7:24. Fala sobre 2 terrenos. O primeiro terreno, o homem escolhe e edifica a casa sobre a rocha. E o outro edifica sobre a areia. A Bíblia vai dizer que desceu a chuva, correu o rio, soprou-se o vento e combateu aquela casa. E ela não foi atingida porque estava estabelecida sobre a rocha. E quem é a rocha? 2 amigos inseparáveis, o ouvir e o praticar. Tem muita gente que conhece bem essa palavra, mas não pratica. Tem gente até que conhece e fala e conversa essa palavra, mas não pratica. Eu posso até dizer aqui nessa noite que eu tenho um versículo de cabeça, eu tenho uma passagem de cabeça. Não é sobre conhecer, é sobre essa palavra me examinar. Não é examinar a Escritura, mas a Escritura me examinar e ver aquilo que não está de conformidade com a palavra e eu permitir ser mudado, ser transformado. Porque quando eu falo da casa do homem imprudente, eu habitei nela. Casa do homem imprudente foi o meu pai. Porque eu cresci no meio de um pai que era profissional e na época era para a gente ser uma família bem sucedida, sendo que agora meu pai está entregue à cachaça, à bebida, e quando meu pai vem da rua começa a bater na minha mãe, jogar água fervendo na minha mãe. Então estou vendo isso, essa dor tomar conta do meu coração e eu crescer. Para a gente ganhar tempo, quando tudo isso acontece, minha mãe se separa, vai viver a vida dela, e agora eu já estou um adolescente, começo a namorar, começo a caminhar com Jesus, sendo que dentro da igreja Deus abriu porta, noivei, e me peguei num dado momento da minha vida, reproduzindo tudo aquilo que meu pai fazia com minha mãe, as ignorâncias, as agressões. Eu não sabia, pastor Romero, que esse trauma estava dentro de mim. Então, existem circunstâncias na nossa vida que a gente pode estar dentro da casa de oração. A gente pode conhecer a palavra, se converter, mas existem traumas na nossa vida que gritam. Gritam e a gente não sabe a hora que ele vai gritar, talvez na adolescência, na fase adulta. Nós somos pegos de surpresa, são os assomos da mente. Daí então, agora dentro da igreja, vivendo a palavra, sendo curado, vivendo tudo aquilo que o Senhor me prometeu. Porém, cometendo um erro que eu vi lá atrás. Porque a verdade é que a gente precisa fazer um exame introspectivo e olhar para dentro e ver o que precisa ser transformado de verdade. Eu me lembro que nessas aflições todas, a minha mãe me leva para um psiquiatra, pastor Alex. E ele olha para minha mãe, eu sou moçada, e diz assim: mãe, teu filho tem um grau de ritmia muito elevado. É gaternal, e minha mãe queria isso até como? Até o fim da vida. Senão ele vai convulsionar e pode até morrer ou parar na cadeira de roda. Minha mãe saiu lá desesperada. Eu me lembro que eu estava dentro da igreja, adolescente, e a palavra que o pastor pregava era que pelas suas pisaduras fomos sarados. Estava em cima da galeria como essa, lá na pequenidade. E quando ele falou assim, pelas suas pisaduras nós fomos sarados, eu tomei posse. Eu falei, Deus está falando comigo. Tomei posse daquela palavra. Cheguei em casa, o Gabriel me esperava em cima da geladeira. Peguei ele, não estou orientando ninguém a fazer isso sem ajuda médica, se Deus não falou contigo de forma ímpar, como falou comigo. Peguei o remédio, joguei no lixo e falei, a partir de hoje, nunca mais. Nunca mais.
Eu vou fazer 41 anos em junho agora. Eu nunca convulsionei. Eu não parei na cadeira de roda, porque o meu Redentor vive e certamente se levantará em meu favor. Quando você está debaixo de uma palavra, você chega, meio que alcanços e barrancos, mas chega. Por mais que você não está entendendo a aflição, a dor, você vai chegar. Esse não é o teu fim. E a Bíblia me faz me lembrar de Paulo dentro do navio. Quando ele está dentro do navio, o que vai acontecer? Veio uma tempestade. Ele disse: quem sabe nadar, pode nadar. Quem não sabe, fica. Mas antes disso tudo, Paulo olha para os tripulantes da embarcação e diz assim: calma, não vai morrer ninguém. O Deus a quem eu pertenço falou comigo através de um anjo. Eu vim para a MMP hoje dizer para você: não vai morrer ninguém na tua casa. Essa luta não te mata, essa aflição não te para. Deus está dizendo: não vai morrer ninguém. Pastor, mas está doendo. Pastor, estou sentindo o vento. Vai soprar, mas não vai combater a casa, porque a casa que está alicerçada sobre a rocha é sustentada pelo Deus que tudo pode, que certamente se levantará em seu favor. E o vento não para de soprar. Deus me cura. Vou para dentro da minha casa. É uma experiência, não? Bíblia é muito bom, estude. Mas o que vai te marcar são as experiências que você vai viver. Talvez você está vivendo algumas, mas você vai viver mais. Dentro da minha casa, pastor, novo convertido. Sabe qual a experiência que eu vou ter, Daniel? Da sua idade? Ver meu sobrinho correr do colo da minha irmã. Novo convertido, cheio de Deus, buscando no monte, orando. Eu orava tanto pela minha mãe, buscava tanto pela minha mãe, que eu dormia em cima do monte da amendoeira e acordava de manhã. Porque a tribulação da minha casa, minha mãe se relacionava com um, com o outro, entrava dentro da minha casa, homens que já me agrediram. Vocês sabem o que é isso? E eu olhando aquela situação, ouvindo da igreja adorando, ele quebrou a porta, saiu do outro lado querendo me agredir, porque eu estava adorando a Deus, passei por isso. Subia para o monte orando pela vida da minha mãe, Senhor, salva minha mãe, Deus. Teve um dia que eu estava orando, buscando o Senhor, minha cara começou a ficar dormente. Eu falei assim: que presença é essa? Eu tinha cabelo. Quando eu fui ver, eu estava com a cara dentro do formigueiro, aquelas formigas grandes. Começou a ficar, comecei a tirar as formigas, o desespero da busca era tanto, porque eu não podia orar em casa. Então o monte da amendoeira era meu momento de intimidade com Deus. E comecei a levar um jovem da PIB de Trindade comigo. Eles falaram assim: o que é isso? Esse menino deu um Deus aonde nem eu consigo ver. Eles hoje vão lá na igreja pegar e falam isso. Então buscando, clamando pela minha mãe. E Deus abriu porta, pegava no Largo da Carioca, no Rio de Janeiro, jovem ainda, cheio de vontade de buscar, de falar, e ainda tem. Pegava lá no Lago das Infanzias. E nesse dia que eu estou dizendo para você, meu sobrinho está dentro da minha casa morto, Deus me fez promessa de pregador, quer me levantar, mas quando eu olhei aquela situação, ele se talou com uma carne, minha irmã saiu correndo pelo corredor gritando: meu filho morreu. Meu filho morreu desesperado. Eu olhando ele no colo da minha mãe roxo, eu novo convertido, fui andando na direção da minha mãe, peguei ele e lembrei da promessa e disse: Deus, se o Senhor tem uma obra na minha vida, como muitos têm falado, ressuscita meu sobrinho, 15 minutos sem respirar, ressuscita meu sobrinho no nome de Jesus. Ele levantou a cabeça, ressuscitou, para a glória de Deus. Aleluia. Ele é santo, ele é poderoso, para fazer infinitamente mais do que você está pedindo ou pensando. Sabe o que acontece no teu chamado? Sabe o que acontece, pastor Alex? É que sempre vai levantar alguém para entregar postos. Buscando, vivendo, crescendo na obra. Deus direcionou uma casa de oração, abriu uma igreja que está por aí. Sabe o que eu ouvi de um amigo? Pastor, deixa eu falar algo para o senhor. Na época que Deus te usou para ressuscitar seu filho, a glória dele não divide com homem nenhum. Não. Foi para aquela época, pastor. Glória a Deus. Você acredita que isso entrou?
Sabia que tem palavra que entra no teu coração, vem permeando. Se você não vigiar, daqui a pouco você está frio. E aquilo entrou. Eu falei, Deus, o Senhor só me usou para aquela época. Mas Deus quer que alguém que está duvidando e fala para saber que você é homem, que eu sou Deus, eu vou te usar uma vez mais. Eu estava dentro do sítio. Meu padrasto tinha diagnosticado com um caroço na costa, suspeito de câncer, urinando sangue pude. Se arrastando dentro do retiro de carnaval, Deus falou comigo, eu vou curar ele hoje, para você saber que eu sou o Deus da sua vida, que eu sou alfa, que eu sou ômega, que eu sou o princípio e seu fim. Pedi um sinal a Deus dentro do retiro de carnaval. Falei, Deus é o Senhor, sim, é, me dá sinal. Deus me deu. Eu falei, mãe, cadê o meu padrasto? Ela disse, está dentro do quarto, que ele não breca de dor. Falei, manda chamar. E arrastando meu padrasto, eu estou sentado. Quando ele sentou, comecei a orar, coloquei as mãos nos pés dele. Minha mão parecia, pastora Bruna, que estava pegando fogo. Passou uma semana, 3 horas da manhã, hoje do Senhor visita a casa da minha mãe. A sonda saiu. Ele conseguiu o banheiro. Marcou o médico, foi no médico, o médico falou, o que aconteceu? Ele disse, eu não sei, a sonda saiu. O médico não tem como, porque ele tem que tirar a enfermeira. Você sentiria a dor porque você estava inflamado. Ele não saiu, ele não entendi. Faz o exame, fez o exame e levou. Curado. Levou o exame da próstata com caroço e levou para a igreja sem caroço. Deus olhou para mim e falou assim, está vendo aí? Eu não dependo de aprovação de homem para falar ou para fazer. Quando eu quero curar, abençoar ou levantar, eu não peço aprovação humana. Quando eu decreto, está decretado e pronto. Deus fez. Aí Paulo está olhando para aqueles homens, irmãos, ouça isso. Na teoria é fácil, eu quero ver você ver tudo acabando, tudo acabado. Navio quebrou, e você sabe o que vai acontecer. Você vai dizer, o Deus a quem eu pertenço manda dizer, não vai morrer ninguém. Tem coisas que Deus faz, a gente fica duvidoso. Por esse dia dentro da igreja lá, Deus falou assim, ó, chama a igreja para o monte, porque eu vou falar. Eu falei, meu Deus. Olha, Deus mandou a gente para o monte porque ele vai falar. Mas pastor, muitas das vezes o que vem no coração é, e se não falar? Vão me chamar de mentiroso. Chegou no monte, Deus revelou o oculto, o escondido, Deus curou, Deus batizou, Deus renovou. Sabe por quê? Existe uma promessa sobre a tua vida. Existia uma promessa sobre a minha vida. Vivi tudo isso, mas você acha que o diabo não me tentou? Sim. Sabe o que eu fiz? Por reproduzir tudo aquilo que eu aprendi com meu pai, acabei com o noivado. Porque eu era um homem que ouvia essa palavra e não praticava. Sabe qual é a maior dificuldade que nós temos como crente? É que a culpa sempre é do marido, a culpa é sempre da esposa, mas entenda, nós erramos juntos. Ela não erra sozinha, eu também erro. E a hora que ela errar, eu tenho que ter a maturidade e a capacidade para entender. Porque a nossa vida era assim. Então eu fui adquirindo maturidade ao longo do tempo, me afastei porque acabou o noivado, já destruiu tudo. Fui para o mundo. No mundo Deus teve misericórdia na minha vida. Não faça isso, irmão. Não pega o testemunho do valor. Pastor, eu sei qual assim, aconteceu com o pastor, pode acontecer comigo. Não faça isso. Só eu sei dos livramentos. Só eu sei da dor. Sabe por quê? Você tem direito de escolha, mas será refém das suas consequências. Eu vou repetir para você entender. Você tem direito de escolha, mas será refém das suas consequências. Só eu sei das consequências que eu sofri e sofro. Mas eu combato em Deus e na palavra, e me levanto todo dia, olhando para o alto, porque é de lá que vem o meu socorro. E lá fora, eu conheci a mulher. Já tinha conhecido antes. Nós começamos a namorar. Não queria, porque eu estava decepcionado, ela também. Casamos. Casamos, na verdade, moramos juntos, não casamos no papel. Moramos juntos.
mesmas coisas que aconteciam lá atrás no noivado, aconteceu com ela. Brigas, agressão e agora separação. Eu estou resumindo, porque não tem como falar de família sem a gente trocar experiência. E veio a separação. Ela vai para um lado, eu vou para o outro. 1 ano e 4 meses separados. Estava perdido e continuei mais perdido ainda. Mas teve um dia que eu me lembrei da promessa, que eu caminho em si. Lembra do filho pródigo? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Eu voltei, ele já tinha anel, ele já tinha roupa preparada, sandália para colocar nos meus pés. Eu voltei. Eu me lembro que no culto de domingo eu entrei pela pilha de Mutuaguaçu, quebrado. A pregação era de conserto, e ali eu voltei para o Senhor. Comecei a lembrar da minha família, comecei a lembrar do meu casamento. No meio disso tudo, dessa confusão toda que vocês estão vendo, Maria Clara Nice, minha filha. A separação, 3 horas da manhã, eu vi a minha filha olhando para o teto, desesperada, porque não entendia a separação. E agora eu estou vendo na vida da minha filha tudo que eu vivi com meus pais lá atrás. E a minha oração passa a ser agora: Deus, se o Senhor tem uma obra na minha vida e da minha família, restitui meu casamento. Eu ia para o monte aqui, vivendo das pedras, orar, clamando pela minha família, buscando pela minha família. E Deus começou a me dar sinais. Deus começou a falar comigo, usar vaso. Mas teve um dia que Deus marcou um encontro comigo e marcou a minha história também. As experiências irão marcar o teu chamado. Deus te trouxe aqui para você viver experiência com Ele. Deus te trouxe aqui para você entender que esse não é o fim da tua casa, não é o fim do teu casamento, não é o final do teu filho. Deus tem uma palavra que vai alcançar a tua casa, que vai salvar a tua casa, que vai libertar aquele que está preso na bebida, na droga, na prostituição. Deus tem o poder de alcançar. Só faz o que? Ora, busca, confia. Quem faz a obra é o Espírito Santo. Paulo plantou, Apolo regou, Deus tem o crescimento. Fica tranquilo. Você e a tua casa vai servir o Senhor. E eu orando, buscando. Teve um dia que eu fui para o Rio de Janeiro com um amigo. Chegando perto da BR, falei: vou tomar um café. Quando eu encostei para tomar um café, uma senhora que vende café na BR, não me conhecia, já veio profetizando para a minha vida. 1 ano e 4 meses separados. Essa mulher veio na minha direção e disse: olha, homem, Deus manda te dizer que a tua mulher, Ele está trazendo de volta, quebrada e transformada. Deus manda dizer que Ele está restaurando o teu casamento e o tempo de vergonha acabou na sua vida. Você tem noção disso? Só o Senhor é Deus para fazer isso. Você está aqui sentado, mas Ele conhece a tua história, conhece a tua casa, sabe aonde você vai chegar. Se você soubesse o potencial que você tem, você não parava por essa aflição, não, pastor, porque tem gente mais preparada. Eu queria cantar, eu queria pregar, eu queria que minha família se levantasse para testemunhar, mas eu me sinto tão preso. Deus está dizendo: eu vou capacitar você para viver o sobrenatural. Deus vai levantar alguém que está no anonimato, alguém que está escondido, alguém que está lá atrás, alguém que ninguém dá nada. Deus vai levantar. A mensagem não tem que ser ponte, a mensagem tem que me transformar. Eu não vim aqui para emocionar ninguém, porque se emocionar, a gente se emociona vendo filme, novela. É por isso que quando Pedro chega na casa de Cornélio, que agora vai juntar os gentios, porque eu vi a separação do coração de Pedro, e na casa de Cornélio,
Quando Pedro pisa, tem que correr, ele vai e se prostra. Pedro olha para Cornélio e fala: levanta, eu sou homem igual você. Para com esse negócio que está na igreja, fulano pegou, quebrou tudo, quebra nada, irmão. Se Deus não usar, não quebra nada. Se não for o Senhor na boca do pregador, o pregador não prega nada. Porque tem gente que prega muito, mas sua vida não prega nada. Se você não consegue memoriar sua casa, vai memoriar a vida de quem? Para com esse negócio. O maior evangelho é o púlpito da minha casa. Se eu não prego em casa, eu não tenho autoridade para pregar fora. A gente tem que parar com isso. É por isso que dentro da igreja um monte de gente frustrada, casamento, porque dentro de casa a falha é boa, fora de casa a falha é boa, mas dentro de casa, irmão, cadê o testemunho? Deus vai autorizar pessoas aqui que estão pregando em casa a pregar dentro da igreja. Porque eu fiz parte da casa do homem sensato. Direito de escolha. Existem dois terrenos, rocha e areia. Qual você escolhe? Porque por um determinado momento da minha vida eu escolhi edificar sobre a areia. E a mesma prova que foi para o homem prudente foi para o homem insensato. Pega essa daqui. Primeira prova que veio para casa dos dois foi a chuva que veio do alto, do céu. Você não precisa de autoajuda, você precisa de ajuda do alto. Tem gente na parte de autoajuda, você precisa de ajuda do alto. Quem prova a casa é Deus. Veio a chuva, desceu o rio, soprou os ventos, combateu a casa, mas ela não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Só suporta o processo quem aguenta o propósito que Deus está te colocando. Esse propósito é grande. Você vai viver milagre, você crê nisso aqui que o pastor está falando? Você crê nessa promessa para a sua vida? Você crê onde Deus vai te levar? Isso tudo aí que você está passando, esse maninhado que você não está entendendo, muito está meio bagunçado, está sem pé, sem cabeça. Deus está dizendo: é para a tua experiência, é para o teu crescimento, é para você avançar com mais sabedoria, com mais maturidade. Para quando você se levantar para falar, você vai levantar e falar aquilo que você vive. Você anda contando muito testemunho dos outros, você vai se levantar para contar o seu. Quando ela falou isso, passou 3 meses, ela me ligou e falou: filho, você está onde? Eu falei: estou indo trabalhar, eu quero conversar com você. Eu já sabia o que era. Deu mais difícil, mas eu já sabia o que era. Eu já falei: um pouco. Deu mais difícil, ela me ligou. E eu falei: fala. Ela disse: sim, eu quero conversar com você. Olha que interessante isso aqui. Eu falei: pode falar. Ela: não, é particular. Eu falei: marcamos para conversar. Estava trabalhando no estaleiro, levei para comer uma picanha da pedra em São Francisco. É forte demais. Levei lá para São Francisco comer uma picanha na pedra. Vamos conversar aqui. Tem um amigo lá da igreja que fala: Deus, pastor, eu quero comer essa picanha na pedra. Conversamos e falei para ela assim: eu quero te dizer, aquele homem que viveu com você insensato hoje não é mais um útil. Aquele homem de bebida, de balada, não é mais um útil. Ela disse para mim: eu quero esse Jesus que te transformou. Entregou a vida dela na escola bíblica do Incal. Você tem noção disso? Atrás de um quartinho, uma igreja pequenininha lá em São Gonçalo. Xará, pastor João, o Xará. Lá atrás ela entregou a vida para Jesus. E começamos a caminhar com Cristo. Começamos a buscar. Monique começou a ser uma mulher sábia. Quem olhava para o nosso casamento não dava nada, agora estava admirando. Sabe por quê? Quando Deus tem a obra na vida de um crente, na vida de uma família, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Pode vir o que for, meu irmão. Pode vir o que for, minha irmã. Se a luta vir de fora, não te atinge.
Se a luta vir de fora não te atinge, porém se vir de dentro atinge. Pode falar de você, da tua casa, dos teus filhos, do teu casamento, mas se tua casa estiver alicerçada, não tem um vento que derruba uma casa com uma aliança em Deus. Uma casa que está aliançada em Deus. É por isso que eu estou falando a importância de começar dentro. Não é de dentro para fora. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Então, que a gente possa entender que o Senhor, antes de começar aqui, vai começar lá. É sobre família que a gente nós estamos pregando. Você está entendendo isso aqui? É sobre família. E se é sobre família, vamos falar sobre a casa. E você acha que não vem palavras de morte para a tua casa? Você acha que não vem palavra contrária? Você acha que tem pessoas que não querem ver você e a sua casa em ruína? Você acha que não tem pessoas que querem ver esse ministério ruim? Mas quando eu chegava aqui, pastor Alex, antes de eu falar o que Deus me deu aqui na revelação, eu via como se fosse uma mãe na direção dessa igreja. O sinal de uma chuva abundante que está vindo aí. Deus me deu um sonho, pastor Alex. Essa igreja tão cheia que não tinha lugar. Eu procurava um lugar que eu tinha molhado os pés para poder secar o meu sapato. Tinha um transformador, aquilo que é transformador? Não, que usa óleo diesel. Então, mano, gerador, obrigado. E eu procurava para colocar o sapato. E eu falei, Deus, que revelação, que sonho é esse? Fala para os meus filhos que vão chegar pessoas com os pés sujos, mas serão limpos nesse ministério. Deus está trazendo um povo novo para essa casa de oração. Ruth e Noemi, deixa aí quem quer ir. Deus está trazendo novo. Deus manda dizer para você, pastor Alex e pastora Bruna, é um tempo novo para essa casa de oração. Aquilo que Deus vai fazer, Ele manda dizer assim, uma coisa nova Deus fará por esses tempos. Assim te diz o Senhor. Glória. Aleluia. É dentro da nossa casa, irmão. É dentro. E agora, olhar para a vida da minha esposa, os pais olhando e a respeitando como pastor, olhando para a nossa vida. Antigamente o que eles diziam era, infelizmente você casou com um cara que é o zero à esquerda. Esse cara não vai te levar para lugar nenhum. Você tem faculdade, seu pai trabalha na TV Globo, você está casando com um cara que não tem nada. Sabe o que Deus vai fazer? Pegar o humilhado e exaltar. Não é sobre o que você tem, é sobre a promessa que você carrega. E Deus me fez uma promessa. Quantos aqui têm promessa do céu? Quantos aqui não viveram, mas vão viver essa promessa? Não precisa levantar. Você vai viver. Posso te fazer a pergunta que eu falei para ela? Está aqui, pegar aqui que Deus me deu? Existe projeto de Deus que dá errado? Sim ou não? Agora pode responder. É muita gente para pouca voz. Existe projeto de Deus que dá errado? Não. Você é um projeto de Deus. Não tem como você dar errado. É por isso que na nossa vida deu certo. O Senhor nos trouxe de São Gonçalo para Itaboraí, um lugar que eu era conhecido de muita gente. Ela me falava assim, por que você não veio de vereador de São Gonçalo? E é verdade. Quando a gente saía, era 20, 15, 10 motos no corredor da minha casa, a gente ia sair para as baladas. E aonde ia, todo mundo assinava a mão para mim. Aí Deus me arranca de São Gonçalo, me traz para Itaboraí e fala, você vai abrir uma igreja em Itaboraí, sem conhecer ninguém.
Falei, estou ficando doido. Falei para ela falou assim, filho, para com esse negócio de abrir igreja. Isso é uma responsabilidade. Eu falei, então vou começar o culto em casa. Abri a igrejinha na varanda. Daqui a pouco tinha gente se convertendo, gente sendo curada. E Deus falou, vai abrir a igreja. O que estoura? A pandemia. A pandemia estourou. E Deus falou, vai abrir a igreja. Eu ia para a igrejinha de máscara. Cheguei dentro para a igreja tinha 10 pessoas dentro da igreja que eu fui visitar com ela. E Deus falando para a gente. De repente, o pastor estava na igreja, não, fica de pé esse irmão aí. Eu falei, eu? É sempre assim, né? Eu? É. Deus manda dizer para o pastor, eu sou pastor ainda, sou evangelista. Deus manda dizer para o pastor que ele já aprovou a igreja do pastor. Você está esperando a aprovação de onde, se Deus aprovou? Aí ela já começou a chorar, que o negócio agora o caldo virou, o negócio se tornou o lado dela, não queria. Agora ela viu que estava séria, já começou a chorar. Acabou tudo, veio ele. O profeta entrega e ainda vai atrás. Ele atrás de mim. A igreja é uma. Eu falei, não tem igreja. Não tem igreja. Não tem papel, não tem igreja, não tem nada. Nem ovelha tem, pastor. Tem culto lá em casa, mas não se resolveu. Ali, está vendo ali? É o quê? Sem cadeira. Pega. Falei, pastor, ainda tem, sem nada. Tem ninguém. Então tá, leva as 30. Eu peguei ele as 30. Pastor Alex, fiz igual o Gideão. Falei, Deus, se o Senhor é na minha vida, me dá um sinal. Eu quero ver 2 frutos, cara. Fiz igual criança. Quero ver 2 frutos. Quero ver 2 frutos. Se eu não ver, eu não abro. Se eu ver 3, eu não abro. Se eu ver 1, eu não abro. Olha só. Fui para São Gonçalo. Cheguei agora em São Gonçalo, no viaduto ali no Minutuá. Primeiro fruto, você a cabeça. Quando eu entrei dentro da casa da minha irmã, no esquilo da casa, falei, não tem Fusca, só tem, não vou abrir igreja, é o sinal. Quando eu virei a rua dela, o segundo Fusca. Falei, meu Deus do céu. Eu falei para ela, Deus está mandando. Olha o que é a igreja. Fui ver o galpão. Vi a loja aqui, não achava. Passando em frente ao galpão, a Lucas, eu falei aqui, estava com o obreiro, o Wilbert, o pastor Romano conhece. Estava com ele, eu falei, Wilbert, é aqui. Ele falou assim, então vamos ligar. Ligamos, o rapaz veio. Passamos no meio do mato, chegamos no final do galpão, não tinha nem porta. Era uma igreja muito engraçada. Entramos. Quando chegamos dentro da igreja, tinha dentro da igreja, um Fusca. Tem foto até hoje. O Fusca dentro da igreja, abrindo. Primeiro culto sem luz. Fizemos o primeiro culto lá, o culto era assim, torto. Botava a Bíblia escorregava. A caixinha da casa é vídeo, o microfone de plástico, com fio. Se caísse no chão, espedaçava tudo. E começou o culto, irmão. A Enel veio e ligou a luz. Primeira semana de culto, as igrejas fechando, dando 70 pessoas dentro da igreja, coçando cabeça. E um amigo que visitava, tem que levantar o obreiro, tem que levantar o obreiro. Eu falei, estou começando agora, estou perdido no meio disso tudo. E começando a igreja encher. E a gente ali, daqui a pouco Deus começava a usar. Deus manda dizer a você que está em casa, que essa Covid não vai te matar. Que essa depressão não vai te matar. E toma de testemunho. Deus fazendo coisas grandes. Daqui a pouco eu era uma irmã lá na igreja, eu estava no gabinete, sentado, meditando a palavra. Eu quero dar um testemunho. Cadê o pastor Jocirlei? Eu falei, vou escutar daqui. Cadê o pastor? Quando o ministério era lá do outro lado, ele ficava no microfone dizendo que a depressão não ia me matar. Eu perdi paixão era o marido dela, que morreu na Covid. Eu estava a ponto de tirar minha vida dentro de casa. Mas o pastor falava, você que está ao alcance desse microfone, Deus manda dizer para você que essa depressão não vai te matar. Eu vim aqui testemunhar que através dessa igreja, Deus mudou a minha história. Eu levantei da depressão, pela pregação que foi feita através desse homem. Oh glória, pela misericórdia do Senhor. E Deus começou a salvar. Deus começou a alcançar vidas através da nossa.
E agora chegou um grande momento na nossa vida que Deus nos prepara para testemunhar, para falar daquilo que Ele faz. Quando a gente acredita e abre o nosso coração, Ele entra e transforma. Eu não sei como você chegou dentro dessa casa de oração hoje. Mateus 4 vai dizer que quando Jesus soube que João Batista estava morto, ele foi para a terra de Zebulon e Naftali. E agora a Bíblia vai dizer que a terra estava sentada na sombra do vale da morte. Famílias que perderam a esperança, Jesus entrou lá dentro. A Bíblia vai dizer, e a luz raiou. A esperança voltou. Jesus entrou lá e transformou aquele lugar. Ele está aqui para transformar toda essa dor que você está vivendo, toda essa angústia, tudo isso que está dentro de você, segredo que você não fala, trauma que você não fala, mas acessa a tua mente, tira teu sono, preocupa o teu coração. Você já pensou em procurar teu psicólogo, mas não conta. Pensou em desabafar com alguém, mas não conta. Mas Jesus está dizendo para alguém que está aqui: eu estou entrando hoje dentro do interior para tratar trauma de infância, para mudar a sua casa, mudar teu jeito, os teus 3 jeitos. Você vai ser outra mulher para o teu esposo, outro homem para a tua mulher. Mas para isso esses traumas precisam ser curados. Tudo aquilo que eu estava reproduzindo foi algo que eu vivi lá atrás, que começou a gritar na minha vida e eu não entendia. Para Deus hoje me fazer um pastor, Ele teve que tratar os traumas que estavam dentro de mim. Deus está dizendo para alguém que está aqui nessa noite: não se preocupa não, eu conheço bem o teu coração, eu sei que você está passando, eu sei como você entrou por essa porta, mas eu estou tratando a dor do teu coração, eu estou tratando o trauma, eu estou te levantando. Você levanta mais forte, a sua casa agora será uma casa alicerçada sobre a rocha. Pode soprar vento, pode descer rio, você pode ser provado. Sabe por quê? Porque Deus só prova quem ama. Deus não está te provando para te derrubar. Deus está te provando para te dizer que Ele te ama. Romanos 5,8. O Senhor prova quem ama. Assim como o ouro, Ele tem aqui um fogo para ser provado. Assim Deus prova quem ama. Você crê? Se você crê, fique sobre os seus pés. Tudo isso aconteceu na nossa vida, eu tive que aprender a lidar com tudo que veio da minha vida. Porque quando eu casei, como me falou, que eu se juntamos, porque eu fui desobediente, porque minha mãe, então ela era evangélica, ela falava: você não sai daqui grávida, você sai daqui só casada, com um esposo. Então nós tivemos que ouvir nossos pais. Então desobedeci e veio a consequência. E naquele grande dia, para mim foi o pior dia da minha vida, naquele grande pior dia, quando eu falei que ela estava grávida, ela falou: pega suas coisas e vai embora de casa com esse homem. Agora eu olho para a minha vida, uma jovem, grávida, com um esposo para cuidar, e como é que vai ser agora? Filho, esposo, casa. E eu também não era fácil, porque a gente quer muito apontar nosso cônjuge, mas a gente também não é fácil. Eu não era fácil. E aí o Senhor me fez aprender naquele deserto. Eu disse: o Senhor me quebra, pai, eu tenho que aprender. A minha mãe expulsou de casa, e eu, filha única, agora imagina aquele dia, me pega suas coisas, que tinha meu quartinho, tinha tudo, que eu fui criada, como ele falou aqui. E ela fala: pega suas coisas e vai embora. Mas eu fui, fiquei um pouco no mundo e eu conheci Deus através da vida dele. E eu falei: eu quero esse Jesus como o nome desse homem. E
E eu creio que Ele vai honrar a nossa história. Porque a gente era muito provável, minha família falava da gente. E hoje a minha família pede oração por gente. Mas como isso aconteceu? Eu tive que me posicionar, eu tive que me render aos pés do Senhor. Eu tive que descer das dores e falar, Senhor, me molda, me quebra, porque eu sou um vaso nas suas mãos. Eu não quero ser a mulher que eu era antes, a mulher que eu era antes, eu quero ser transformada por completo. Eu falei aqui no começo, aonde o Senhor chega, alguma coisa tem que acontecer. E quando eu levantei minhas mãos, eu quero ser Jesus, mas o Senhor me molda por completo, eu não quero ser a mesma mulher que eu era antes. Viver confrontando meu esposo, não consegui ser meu esposo. E tem mulheres que até hoje na igreja não querem ser com seu esposo, acha que ela manda, a mulher não manda. Ela tem que ouvir o seu esposo, ajudadora. Aleluia. Gente vai dizer, a mulher é auxiliadora, ela não manda. E tem lá que me confrontam, que a mulher não consegue ouvir o seu esposo. Eu tive que aprender a ouvir, a me comportar como uma mulher de Deus. E falar que é fácil, não é. A mulher colérica, eu era colérica sanguínea. Aí hoje a gente fala assim, toda essa coisa assim, não é assim. Mas o Senhor me quebrou e o Senhor restaurou a minha casa. E hoje nós temos Salmo 128. As bem-aventuranças do Senhor. E nós decidimos viver as promessas de Deus. Agora eu vim aqui nessa casa, eu ouvi uma oração e saí dessa porta e ser a mesma pessoa. O Senhor nos molda, nos transforma e nos usa como o Senhor quer. Porque o Senhor pode fazer. E Ele fez, estamos aqui hoje para a glória dele. Então, mulher, se você entrou aqui hoje lixosa, porque o versículo vai dizer, a tua mulher será como videira frutífera. Videira traz a uva, faz a uva e faz o quê? O vinho o quê? Alegria. A mulher traz alegria para casa. Tem mulheres que só reclamam. Nunca se satisfica com nada. Então agradeça mais o Senhor pelo esposo que Ele te deu, pelo filho que Ele te deu, pela casa que Ele te deu. Gratidão abre as portas do céu. Oh, aleluia. Seja grato no mínimo. Seja fiel no pouco. Honre sua autoridade. Meu filho. Até no mundo tinha esse gente que honrava, eu respeitava os professores. Eu sempre fui assim. Mas muitas pessoas não conseguem respeitar, obedecer. E quando eu não obedeço, vem as consequências. Mas eu creio que nesta noite a sua casa será transformada pelo favor de Deus, pela graça do Senhor, amém? Sai daqui recebendo, Senhor, muda a minha casa, muda a minha história, porque não é o fim. O Senhor fez uma página branca em nossa vida. De hoje as pessoas olharem e falar, eles são homem, ele é homem e ele é mulher de Deus, porque o Senhor fez. O Senhor levou lá no chão, voltou o vaso e restaurou o que estava quebrado. Porque Ele não remenda, Ele não remendou nosso casamento. Ele restaurou nosso casamento. E depois veio Davi, o filho da reconstrução. Para a mulher que fala que eu não queria ter mais filho, porque eu sofri tanto no casamento, eu não queria ter mais filho. Mas o Senhor falou, vou buscar um menino. Vejo o menino correndo nesse quintal. Eu falei, meu Deus. E hoje está aqui o Davi e a Maria Clara, para a glória de Deus. Eu creio que essa unção está sobre nossa casa, nossa vida, vai cair sobre a tua casa em nome de Jesus. Amém? Vamos estar louvando ao Senhor? Glória a Deus. Querido, quando o ministério de louvor agora, Spurgeon vai dizer isso aqui. Existem 3 coisas que nos aproximam de Deus: a Bíblia, a oração e a dor. Nós nos aproximamos na dor. Mas lembra de uma coisa?
Quem deu a ordem foi? Ainda que venha vento, ainda que venha soprar o vento, ele está no controle. Você crê? Só ele pega os sinais. Pode adorar no Senhor. Não vai atrapalhar não. Quem deu a ordem para o discípulo entrar no barco? Jesus. Passemos para o quê? Para o outro lado. Veio vento. Veio. Tinha um barco e outros barquinhos. Mas quem deu a ordem foi? Jesus. Quando Jesus te chamar e te der ordem, isso não significa que não vai vir vento, que o vento não vai soprar. O que Deus disse para Isaac? Não desça para o Egito. Vai para uma terra que eu te mostrarei. Habita nela e eu serei contigo. O que pode gerar? Perseguição. Faz parte do pacote, meu irmão. As dores, as decepções, as frustrações fazem parte do pacote. Deus está dizendo, está chegando o rebote. Está chegando o rebote. Deus vai alargar as fronteiras. Está chegando o rebote. Deus vai alargar as suas fronteiras. Esqueça o passado, porque você não pode mudar ele. Mas eu posso visitar o teu passado, preparar o seu futuro, mudar o teu presente. Solta a semente. Deixa na minha mão, confia. Pastor, eu não quero amnésia, eu lembro da dor.
São sentimentos, eles vêm. É um ato falho do ser humano. Vem dos sentimentos. Mas entenda, Deus está dizendo, pode até vir, mas quando vier esse sentimento, naquilo que é puro, naquilo que é santo, que é louvor, você vai aprender a pensar, vai caminhar debaixo de uma palavra e vai viver o sobrenatural. Rocha ou areia? Pastor, cheguei aqui hoje. A verdade é que todo o tempo da minha vida eu me identificava a minha casa sobre areia. Amém?